Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dois textos. E o primeiro a gente lê em pé e o segundo a gente lê sentado. Diz o texto assim, capítulo 19 de 1 Reis, os 4 primeiros versículos. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Bíblia aberta, sente, por favor. E imediatamente abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Mateus, capítulo 14, versículo 12. Está na tela, vamos ler aqui agora na tela. Vamos ler até do 12 e vamos ler até o versículo de número, até o 15. Até o 16. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo para as aldeias, compre para si o que comer. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você nesta noite? Amém ou não amém? Você deve estar se perguntando. Dois textos quase que díspares. O primeiro texto foi o quê? Qual o livro? 1 Reis, o quê? 19. Versículo 1, 1, 2, 3 e 4. 1 Reis, o personagem é Elias, é Acabe, é Jezabel. Segundo texto, está há séculos depois. Segundo texto, o personagem principal é quem? Quem é? Jesus. Não é contemporâneo de Elias, não são contemporâneos, não se conheceram fisicamente. O que tem a ver esses dois textos? O que
O que aproxima esses dois textos em unidade? Hein? Interaja comigo, me dê um feedback. O que esses dois textos têm em comum? O que tem em comum? Os dois se retiram, está pegando uma estrada bonita, essa estrada chega num lugar bom. Vamos recapitular os dois textos. Primeiro texto, Elias, homem profeta de Deus, usado e levantado por Deus, fazendo a obra de Deus, e tendo sucesso na obra que faz. Porém, de repente, no caminhar desta obra, no ministério dessa obra, Elias, ele leva um baque, ele sofre um baque profundo, um baque, eu diria que quase que mortal, um míssil com uma ogiva nuclear, atômica em cima dele. Jezabel, a mulher mais poderosa desse tempo, manda para ele um recado: você já era, você está morto. Eu vou fazer contigo o que você fez com os meus feiticeiros, os meus profetas. Você está morto, você está acabado, Elias. O texto diz que Elias, ele lê aquela mensagem, e Elias, ele entra em crise. Elias, ele se autodesconstrói, ele se implode. Elias se apavora. Aí nós lemos a seguinte coisa, eu quero repetir, volta a 1 Reis 19, são essas minúcias que eu quero que fique sedimentada no coração dessa igreja. Escute isso. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta história. Ela marcou até a hora. Essa enviada das trevas marcou até a hora que o servo de Deus ia morrer. Se amanhã a estas horas eu não fizer da tua vida o que você fez com eles, eu vou me vingar de você. Eu vou me vingar de você, Elias. Você acabou, você já era. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Grife essa expressão, e é sobre ela que vamos trabalhar hoje. E ali deixou o seu moço. Grife isso, destaque, realce, mude aí a grafia, a caixa, a cor. Diga comigo assim: ali, o que tem? E ali deixou o seu moço. Elias é um ser humano como eu e você. Não tem nada diferente entre Elias e nós, eu e você e cada um aqui. Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma chave que eu diria que é uma chave de vitória. Uma chave de vitória. Elias está enfrentando isso, não porque ele pisou na bola. Elias está enfrentando isso não porque ele vacilou na fé. Elias está enfrentando isso não porque ele está em pecado. O diabo trabalha com essa coisa da acusação. Eu acho que uma das ferramentas que o diabo mais usa é uma coisa chamada sentimento de culpa no coração das pessoas. E de repente as pessoas começam a sentir nojentas. Eu não esqueço a cena quando fui auxiliar numa igreja em Caraí. Dirigi o culto de quinta-feira, a juventude, e um belo dia lá, tinha uma garotada lá de Caraí. E tinha um rapaz muito vibrante, primeiro amor, muito animado, muito empolgado. E ele sumiu. E eu falei, caramba, nunca mais vi aquele jovem. E uma vez na praia de Caraí, eu estava andando de bicicleta, eu olhei ele, eu corri para lá, parei. Cara,
estou sentindo a tua falta. Ele, oi, pastor. Cara, eu quero você lá. Pastor, eu estou nojento. Lembro dessa expressão, pastor, eu estou nojento. Olhei para ele, garotão de Caraí. Classe média, que nojento é esse, cara? Que papo é esse? Não, pastor, eu estou nojento. Não quero mais não, eu estou nojento, pastor. Eu falei, e demorou a ficha cair para mim. Eu falei, que é isso, cara? Que é isso? E ele começou a se abrir um pouco mais e disse que estava vivendo aí, se meteu, se enroscou com uma menina e estava junto lá, foram lá, montaram lá tipo uma cabaninha lá, os dois lá, numa vida de sexo. E ele disse, pastor, eu estou me sentindo nojento. Eu não me sinto bem indo para a igreja. A igreja não me merece. Irmãos, eu tive que abortar uma pedalada para ficar ali, batendo naquela tecla, dizendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e se ele confessa, e se ele deixa, e se ele abandona, e se ele se arrepende, haverá restauração. Mas que batalha! O diabo é assim, ele lança aquela coisa, ele faz aflorar um sentimento de culpa. Irmãos, Elias, ele está passando por um problema, mas ele não está em pecado. O diabo se levantou contra ele. Mas o que eu quero pensar contigo é esse detalhe. Elias está vivendo uma crise. E esse texto está na Bíblia para dizer para mim o que eu nunca devo fazer quando eu estou em crise. Diga assim, o que eu nunca devo fazer quando eu estou em crise. Nunca! Não importa o tamanho da tua crise, não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho da ação que o diabo vem contra você, nunca faça isso. O que Elias fez? Diga assim, Elias, no auge da crise, decidiu ficar sozinho. No auge da crise, ficar sozinho é pior. No auge da crise, ficar sozinho é dar todas as fichas para o diabo. Aí que ele vai deitar e rolar. Vai fazer barba, cabelo e bigode. Você está aqui hoje. O diabo se levantou contra você. Você entrou em algum tipo de crise. Algum nível de crise. Desemprego provoca crise. Diagnóstico médico provoca crise. Um acidente na rua provoca crise. Meu irmão, a crise ela vem por N situações. N situações. Mas uma coisa eu vou aprender. E daqui a pouco você vai mergulhar um pouco mais fundo onde vamos chegar. Diz o texto que Elias, no calor dessa crise, ele leu a dimensão daquela crise. E Elias toma a seguinte decisão. Ele caminha um pouco com o seu moço e chega ali, ele deixa o moço ali. Agora olha o versículo seguinte, agora versículo 4. Diga comigo assim, ele mesmo. Diga, ele mesmo. Isso é uma semântica. Ele mesmo significa sozinho. Sozinho. Ele mesmo, sozinho, porém se foi ao deserto. Repita a mesma coloração. Ele mesmo, porém se foi ao deserto. Irmãos, na crise, ficar sozinho e ir sozinho para o deserto, diga assim, é luta. É luta. Aí é luta, meu. Aí é luta. Aí é luta. Mas é exatamente o que o diabo faz. A gente entra em crise, sabe o que a gente faz? Desliga o telefone. Desliga o telefone. A gente entra em crise, sabe o que a gente faz? Se esconde. Cava um buraco e se enfia. Era para fazer exatamente o contrário. Na crise, você tem que botar pessoas certas do teu lado. Diga assim, crise é tempo de botar pessoas certas do lado. Bota pessoas certas do teu lado. Tu bota pessoas certas do teu lado. Irmãos, uma pessoa certa, num ambiente de crise, ela muda o local. Repita, diga assim, uma pessoa certa, num ambiente de crise, essa pessoa muda o local.
está na Bíblia, sabia? Diga assim, caverna de Adulão, lugar de crise. Entra Davi lá, ele vê aquele clima assim, endividado, depressivo, suicida em potencial. Ele diz, caramba, se eu não mudar esses caras aqui, esses caras vão me fazer igual a eles. Sabia que Davi, ele consegue transformar aquele local. A crise vem, irmãos, não por uma causa, ela vem porque vem. A crise não tem uma causa para vir, ela vem, ela simplesmente vem, ela chega assim, ei, cheguei. Agora, quando ela chega, o diabo vai saber que eu sei que não vou ficar sozinho. Há um tempo atrás aconteceu uma cena que para mim me marcou o meu ministério. Alguém conhecido meu, do meu vínculo, nessa igreja, congrega aqui, foi para a Flórida, Disneyland. Pastor, vou lá passear, amém. Uma bela noite, o telefone toca lá em casa, ligação internacional, fui atender, era ele. Pastor, ora por mim agora. Ora por mim agora. Veio uma seta, eu estou com um sentimento que eu vou morrer agora. Veio, irmãos, uma seta de pânico, uma seta envenenada do diabo contra aquele irmão. Pastor, é noite, eu vou no aeroporto amanhã, vou marcar a viagem, tudo pago, vou voltar. Eu falei, calma, campeão, tu não faça nada. Eu vou pensar, orei por ele, falei, me dá o telefone do hotel. Peguei o telefone do hotel, não faça nada, não cancele nada, eu vou pensar. Botei, orei, falei, Deus me dá uma saída, Deus me dá. O que eu digo? O homem está lá, no outro país. Aí eu me lembrei de uma colega minha que estudou comigo, pastora Consuelo, fez seminário comigo no IBP, e hoje é pastora lá nos Estados Unidos. Falei, agora como é que eu acho a Consuelo? Aí liguei para tem um telefone da Consuelo? Não tem, mas fulano tem. Fiz umas 3 ligações internacionais. Mas falei, não vou deixar de graça isso. Consegui o telefone, liguei para ela. Oi, Jaime. Oi, minha filha, tudo bem? Tudo bem. Querida, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma pessoa que está lá em Orlando, agora num hotel. E essa pessoa está achando que vai morrer hoje. Do nada, veio uma seta do diabo e explodiu a pessoa. Do nada. Me faz um favor, você está perto, a tua ligação vai ficar mais barata, porque a ligação na América é 0,800, não paga, as companhias dão muitas horas de ligação, e não é como aqui. Liga para ele agora, e faz uma oração para ele. Irmãos, eu falei assim, eu vou te ligar de volta, para saber o resultado. Ela ligou, irmão, Deus começou a usar essa irmã. Essa irmã é uma irmã usada por Deus, é uma pastora, uma mulher de Deus. Irmãos, Deus usou ela como um instrumento poderoso. Foi tão forte a coisa, irmãos, tão forte, que no outro dia, ele me liga novamente e fala assim, pastor, fique tranquilo, não vou voltar mais não. Fique tranquilo, já está tudo resolvido. Já está tudo resolvido. Liguei para a irmã, pelo telefone, eu discerni lá, falei, vai sair tudo agora. E Deus fez uma libertação. E Deus operou. Eu estou falando tudo isso para agora fazer uma contra-pergunta disso aí. O que teria acontecido se ele não tivesse me ligado, ou ligado para alguém? O que teria acontecido? Ele ia perder tudo que ele tinha pago. Porque você paga tudo antes. Tudo estava pago já. Tudo estava pago. Ele simplesmente ia voltar para o aeroporto, ia pagar uma taxa, uma multa, e ia voltar no primeiro voo, se tivesse vaga. Mas porque ele deu brado de socorro, Deus cortou o laço. Você crê nisso hoje? Diga assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, segura isso porque é Deus na terra. Vá ao deserto sim, mas não vai sozinho não. Jesus foi ao deserto, não foi? Mas quem levou ele? O Espírito Santo. Você pode até ir ao deserto, mas tu não vai sozinho não, irmão.
Porque se você é levado pelo Espírito, você tem respaldo. Ó, pelo Espírito, tu está respaldado pela glória. Agora, por isso vem aquela pergunta que Deus fala para você: Elias, o que tu faz aqui, seu doido? Lembra a pergunta? Elias, que fazes aqui? Ou seja, nas entrelinhas, tu é louco, cara, tu é doido. Tu veio para o deserto sozinho, sem respaldo, sem alicerce. Você lembra o que Elias fez naquele deserto, irmãos? O que ele fez? Ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Ele pediu a morte. A crise pode até chegar. A crise pode até bater. Mas em nome de Jesus, você tenha contatos. Você tenha contatos de Deus na terra para você gritar por socorro. Tu tenha contatos, meu. Em nome de Jesus. Tu tenha conexões. Tu tenha conexões. Para você poder se linkar ali, se linkar lá. Olha, clama aí, porque a chapa está quente. Tu tenha contatos. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Aleluia. Vamos dar um salto para voltar para cá novamente. Mateus. O que tem a ver Mateus com isso? Tudo. Porque Elias foi para o deserto? Porque ele estava em crise. O erro de Elias foi estar o quê? Sozinho. Vamos para Mateus capítulo 14. Olha esse texto. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Sepultaram quem? Corpo de quem? Mas é um sepultamento que nunca existiu antes. Aonde está escrito na Bíblia que foi sepultado um homem sem cabeça, decapitado? Não tem isso. Isso nunca aconteceu. Narraram isso para Jesus. Sabe quem João é? É o precursor dele. É o parente, é o amigo, é aquele que abriu o caminho. Senhor, eu fico tentando pensar essa notícia para ele. Vieram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram. Contaram para ele e foram e anunciaram a Jesus. Senhor, deu aquele momento de silêncio. Nós pegamos o corpo dele, aí pegamos a cabeça e colocamos na posição do pescoço e colocamos o lençol com muito cuidado, porque estava solto. Pensa essa narrativa. João Batista, o precursor, ele foi decepado. Tiraram a cabeça dele fora. Olha o versículo 13. Diga comigo assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar. A crise de Elias é que ele vai ser morto amanhã. A crise de Jesus é o que o seu amigo, o seu enviado, aquele que vem na frente dele, não apenas foi morto, foi decapitado. O Jesus homem, o Jesus terreno, aquilo foi muito forte. Aquela perda foi muito forte. E sabe o que ele faz? Ele vai para um deserto também. Ele precisa de um tempo para maturar aquilo. Ele precisa de um tempo para arrumar aquilo na cabeça dele. É um baque muito grande. Porém, há diferenças. Versículo 14, desembarcando. Vamos voltar para aí depois. Versículo 15. Ao cair da tarde, grife isso aqui agora, grife isso. Ao cair da tarde vieram os discípulos
Jesus, no auge da crise, foi ao deserto, diga assim, com os discípulos. Com os discípulos. Ele pode até ter se afastado um pouco, mas os discípulos estão ao alcance, estão ali. Ele pode até ter se afastado um pouco, mas os discípulos estão aonde? Estão ali, ó. Estão ali. Ele entrou no barco. Esse barco não tem motor de popa nem de proa. O barco é um barco a remo. E ele não é dono de barco, ele não tem barco. Então, os discípulos dele estão o quê? Remando. Remando. Kátia, é você, Kátia? Senta aqui perto de mim, Kátia. Kátia Silene. Os discípulos estão o quê? Remando. Diga assim, Jesus está na crise. Vai ao deserto. Porém, não está sozinho. Você entende isso hoje, meu irmão? Você entende isso hoje, meu irmão? Eu fico, irmão, fazer gabinete dói muito. Porque eu escuto coisa aqui, eu digo assim, não, mas como é que eu mudo isso? Pastor, eu vou sair dessa. Aí eu falo assim, você está congregando aonde? Não, estou dando um tempo. Mas eu vou sair, pastor, eu vou sair dessa, pode anotar aí. Sair dessa. Tu cada vez está mais isolado. Tu cada vez está mais distante. Tu vai sair dessa. Tu vai sair dessa. Tu vai sair dessa. Eu fico vendo os guarda-vidas na praia. Os coitadinhos ficam com apito. E fica, pi, pi. Aí o cara faz assim, ó. Tá na boa, tá na boa. Aí você fala assim, pô, ali é a saída, ali é a correnteza, ali é a vala. A onda vem e a vala entra aqui. Ah lá, o cara está na vala. Pi, pi. Tá bom, tá bom. Vai morrer. Aciona logo o helicóptero, aciona o jet ski, esse cara vai ficar. Sabe, irmãos? A crise chega, a crise bate, a crise vem. Parece que o único lugar que a gente olha é o deserto. E o deserto é profilático. O deserto é terapêutico, irmãos. Deserto é bom, desde que você esteja respaldado. Aí é tranquilo. Respaldado, tudo bem. O baque dele é muito grande, senão, como? Dessa maneira? Ele, ouvindo isso, ele levanta, pega o barco, vamos para o lugar deserto, vamos embora. Ele vai para o lugar deserto. Ele tem que processar aquilo, ele tem que arrumar aquilo, ele tem que botar tudo certinho ali. Tudo tem que ficou tudo fora do lugar. Que dor! Seu amigo, João está morto. João, precursor, João, pregoeiro, João, aquele que abriu o caminho, está morto. João, aquele que o batizou, está morto. E uma morte terrível. Mas, irmãos, lá no deserto, ele está acompanhado. Você está em crise hoje? Você já compartilhou com as pessoas da igreja o que você está passando? Você já compartilhou com pessoas a tua necessidade? Você já compartilhou com os teus irmãos o que está acontecendo? Se você não compartilha, como é que a gente vai saber? Como? Tem que compartilhar, irmãos. Tem que compartilhar. Ah, não, Deus vai resolver. Sim, mas Deus vai usar pessoas. Sim, mas vai usar pessoas. Vai usar pessoas. Deus vai agir? Sim, mas Ele vai usar pontes. Tem pontes, tem pessoas. Então quando você fala, a bênção vem. Já contei aqui, vou contar mais uma vez,
primeiro implante que eu fiz tem talvez 20 anos atrás. Eu usava um Rote, olha, abrindo pela internet, mas amém. Não tem barreira comigo, não. Sabe o que é Rote perereca? Eu usava aquilo. Aí eu falei, na época, implante era muito caro, irmãos. Hoje o implante caiu de preço, barateou muito. Hoje está 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Naquele tempo, implante era quase que um carro. Era muito caro o implante. Era novidade no Brasil. Aí tu vê, irmãos, um dia tem aqui uma menina, odontóloga, Gláucia, fazendo UERJ, já formada, já estava se formando na UERJ. Eu falei, Glaucinha, eu tenho um sonho de fazer um implante de dente. Aí ela falou assim, vou falar com o meu professor. Meu professor é o cara do implante no Rio de Janeiro. Ele é professor de implantodontia para todo mundo. O cara vai para a Suécia, um país, acho que é a Suécia, Suíça, é um país lá que é o top dos pininhos, dos ferrinhos, dos elementos. O cara é o cara. É o cara. O consultório dele na Visconde de Pirajá. Dá um curso só para dentista. Vou falar com ele. Pastor, o senhor aceita ser cobaia? Ser cobaia é ser o aluno do implante. Aí eu falei, como assim? Pastor, é 0,800. Falei, 0,800 até injeção. 0,800? Naquele tempo, irmãos, o implante devia ser uns 6.000 reais cada dente. 0,800. Pastor, o senhor vai pagar só o ferrinho. Digamos, o implante era 6.000 e o ferrinho custava 500 reais cada um, ou sei lá, 700. Foi uma mixaria que eu paguei. Irmãos, quando eu cheguei lá e falei assim, olha, se você aceita, assina aqui um termo, porque você vai ser fotografado e você vai ter em volta de você uns 8 dentistas. Tudo com máquina fotográfica. Porque são alunos que estão se formando para fazer implante. Aí eu falei, mas quanto custa isso? Não, tu não vai pagar nada. Eu falei, nada. Aí eu falei assim, doutor, isso aqui porque na verdade não é um dente, eu queria fazer em 3. Ele, tá bom. Irmãos, fiz 3 implantes de graça. Você ouviu o que eu falei? Eu fiz 3 implantes de graça. 0,800. O cara era o papa ele é o papa do implante. Ele faz palestras pelo Brasil todo, cara. O cara é top do top. Devia ter uns 8 dentistas ao meu lado. Cada um com uma Nikon, uma Canon, vendo tudo. E ele fazia, falando, né? Olha, agora eu vou fazer isso. E você fica lúcido. Eu só ouvindo lá, olhos bucalados lá, tchac, 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 tchac. Irmãos, foi muita foto. Foi muita foto, foi muita foto. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, agora eu faço isso, faço isso. E toda hora, está doendo? Está tranquilo. Agora eu faço isso. Aproveita e faz mais alguma coisa aí que tiver para fazer aí. De graça, meu irmão. Se eu fosse pagar aquilo, era um carro naquela época. Era o preço de um carro. Mas por que aconteceu isso? Porque eu compartilhei. A gente entra nas nossas crises e a gente se fecha. A gente entra nas crises e se fecha. A gente se fecha e diz assim, não, mas eu vou sair dessa, eu vou resolver. E a coisa vai cada vez pior. Irmãos, Elias sozinho entra numa caverna, num buraco. Sozinho, numa caverna, num buraco. Cadê o moço dele? Ele mandou embora, ele cortou o telefone, ele desligou, ele cancelou Instagram, Face, cancelou tudo. Eu estou sem contato. Aonde está ele? Aonde está? A crise vai ser pior, vai ficar mais pesada, mais dura. Aqui está o texto, Jesus está em crise, o amigo dele foi morto terrivelmente, vai para o deserto, mas está acompanhado. Está com os discípulos. Ele está com os discípulos. Ele não está sozinho. E a única vez que ele foi ao deserto, o texto é claro, diz, ele foi levado pelo Espírito. Ou seja, esse texto tem uma outra dimensão. Ele está respaldado pelo céu.
Ele está respaldado, pessoal. Satanás, tu fica de vara curta, cara, porque quem botou ele aí está monitorando 24 horas. Meu irmão, e você vê lá quando termina o texto, termina o período da prova, diz o texto assim: e os anjos, o quê? O serviram. Ou seja, irmãos, um pelotão de querubim, serafim, anjo classificado, tudo que é classe estava tudo ali. Tipo, de vez em quando faz assim: Senhor, deixa eu pegar esse cara aí. Não, deixa o diabo, não mata já agora ele não. Detona, ele vai cumprir o propósito ainda. Mas estava ali os anjos de Deus. E estava o Espírito Santo. Todos ali, monitorando aquela prova. Amém, irmãos? Diga assim: crise não é para estar só. E eu quero fechar essa reflexão. Eu estou dando munição para você trabalhar nisso. Eu quero que você trabalhe nisso. Agora, olha só o segundo aspecto desse texto, a profundidade desse texto. Volta ao versículo 14. Grife essa expressão agora. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Não grife tudo. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Grifa isso. Você vai ver agora uma profundidade, um rema de Deus para a tua vida. Grife isso. Todo o texto, é só colorir. Eu quero que você leia comigo isso. Vamos todo mundo. 1, 2, 3. Desembarcando, viu Jesus. Quando Jesus viu essa grande multidão, presta atenção, ele estava em crise, sim ou não? Estava em crise? Ele estava em crise? Aqui vai uma palavra de Deus para mim e para você hoje. Não permita que a tua crise sufoque ou apague o teu chamado. Não permita. Não permita, porque é exatamente o chamado que vai te levantar dessa crise. Crente entra em crise, primeira coisa que faz: pega a Bíblia, joga no fundo da gaveta. Segunda coisa que faz: não quer falar com nenhum crente da igreja. Terceira coisa: não quero nem ouvir falar de igreja. Quarta coisa: tira lá da 93 e bota lá na 98. Lá no horóscopo, sei lá o quê. Você, caramba, cara. Não. Vou ouvir pagodinho. Vou. Quero saber nada de crente. Rapaz, escapa por tua vida. Você lembra qual foi o remédio que Deus deu para Elias na crise? Qual foi o remédio? Não, pão foi comida. Vamos para Reis. Bota Reis, versículo agora 15, bota aí, versículo 15, qual é o remédio? Versículo 15, todo mundo, vamos lá, todo mundo junto, diga assim: disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá o quê? Unge Azael, o rei da Síria. 16, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre, e a Eliseu, filho de Safate, ungirá profeta em teu. Diga assim: o remédio para sair da crise é não perder a chamada. Não perca a chamada, meu irmão. O remédio para sair da crise é não perder a chamada ministerial profética. É isso que tira você da crise. A gente entra em crise e pendura a viola no salgueiro. A gente entra em crise. Pastor, dei minhas gravatas todas, dei meu externo todo, agora é só bermuda, chinelo, camisinha, mamãe tô forte, e já comprei até um repinique para lá. Falei, meu irmão, que isso, meu irmão? Não, pastor, não dá mais não. Cansei de ser crente. Tem até um cara aí na internet dizendo que ele é mais crente aí. Não sou mais evangélico, desengrejado. Porque vi muita coisa errada na igreja.
Pô, que legal. A igreja é um hospital. Diga, a igreja é um hospital. Ou não é hospital? Você vai ver doente cardíaco, doente disso, doente daquilo, outro. Igreja é hospital. Igreja é hospital. Você só vai ver gente com problema. Ou não é? Estamos em processo. Estamos em obra. Igreja é hospital. Ou você acha que quer ver todo mundo aqui em glória? Não. Aqui é hospital. Sabe, irmãos? Jesus está na crise. Ele está numa crise, irmão, só quem sente um negócio desse tem a dimensão. Ninguém ali tinha a dimensão do que ele estava sentindo. Ninguém tinha relação com João Batista como ele tinha. Ele está mal, ele está numa crise, ele quer processar aquilo, ele quer entender aquilo. Quando ele chega no deserto, a multidão foi correndo por terra. Ele desembarca, quando ele chega e vê aquela multidão, ele, uau, é tomado de compaixão. Aleluia. Aí começa a curar. Fala, vem cá, Luciano, antes não dorme não. Fala assim, Jesus e a crise. Não bate aqui, Jesus e a crise. Jesus e a crise. Hã? E a crise. Que crise, rapaz? Olha essa situação aí, rapaz. Dá-lhe voz de comer, cara. Olha aí, pessoal. Que crise. Que crise. Olha quanta gente doente aí. Eu tenho que começar a curar. Eu tenho que sair curando. Que crise, rapaz. Que crise. Diga assim, o meu chamado é maior que a crise. O teu chamado é maior que a crise. O teu chamado é maior que a crise. Irmãos, se você não entender isso, você nunca vai ser um bom obreiro. Se você não passar nessa prova, lamento. Irmãos, aquele que nos chamou, aquele que nos confiou, quando ele fez isso, ele disse, olha, estou te dando uma ferramenta que vai ser maior que as tuas provas. Passei uma prova já na vida ministerial, irmãos, que eu não quero que ninguém passe. Eu nunca deixei de ir na igreja. Eu fico vendo aqui na igreja. Não, deixa eu ver. Não, estou dando tempo, estou em casa. Está em casa? Faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Vá pelo menos para dar um glória a Deus. Vá pelo menos para ficar do lado de alguém que vai falar assim, Jesus é lindo. Aí você vai ser, é mesmo. Pelo menos, é mesmo, é verdade. Mas não fica não. Sabe por quê, irmãos? A crise pode até vir. A crise pode até chegar. Ela pode até chegar. Mas a certeza do meu chamado, ela vai estar assim, ó. Vai estar assim, ó. Lembro do Epaminondas, meu colega, já contei aqui algumas vezes, colega de BP, um nordestino, da Vila Cruzeiro. Aquele nordestino gostava de botar toda a Santa Ceia, um terno de linho, aquele linho engomado com goma, sem carro. Ia para o ponto do ônibus. Me vem um carro lá, tinha uma poça d'água, o diabo usou o homem, mas foi envergonhado. Ele está lá, aquele terno engomadinho, Bíblia na mão, o carro, a lama veio, aí a moça não pôde, e foi mal, senhor, me desculpa, mas sujou o senhor todo. Ela falou que eu não devia falar. O carro foi embora, ele olhou aquilo tudo molhado. Agora o senhor nem vai mais, né? Falou, o que a senhora falou? O senhor nem vai mais, né? Por que eu não vou mais? Eu saí de casa para servir o meu Deus hoje, a Santa Ceia. Aí o senhor está todo sujo. Eu estou sujo por fora, mas estou limpo por dentro. É agora que eu vou dando glória a Deus. E quando alguém perguntar, eu falo, o diabo tentou, mas ele está vencido. Membro da Assembleia de Deus da Penha. Lá na antiga rua, na Rua Honório. Naquela época ele congregava na Rua Honório. Sabe, irmãos, hoje eu mandei um zap aí no grupo aí, sobre as coisas que nós não vamos na igreja, né? Cadê? Quem está com ele aí?
Não mandei. Cadê a senhora? Está sem telefone. Eu mandei, cadê a senhora? Aquilo ali vale a pena completar aqui a mensagem com ele. Vocês nem leram, né? Vou parar de mandar, tá vendo? Fiz com tanto... tá aqui, aí. Tá aqui, tá vendo? Por isso que eu gosto de obreiro assim. Aqui, tá aqui, o Elton tem. Eu mandei isso hoje aqui. Estava procurando uma igreja perfeita e resolvi ligar para o apóstolo Paulo para ter uma orientação. Alô, apóstolo Paulo? Sim, é ele. Graça e paz. Desculpe o incômodo, apóstolo, mas estou precisando da sua ajuda, pois preciso da sua ajuda para a minha vida cristã. Estou decepcionado com a igreja, com muita igreja, e eu queria uma coisa nova. Aí ele começa a falar por aí. Olha, o que o senhor acha de eu pedir carta para a igreja de Corinto? Ele fala assim, olha, lá tem uns grupinhos, tem inveja, lá tem contendas, lá tem até fornicários. Ele, nossa, e se eu for para a igreja de Éfeso? Ele assim, rapaz, é até uma igreja que foi bem alicerçada na palavra, mas ultimamente tem muita gente sem amor por lá. Então eu estou pensando em ir congregar em Tessalônica. Tessalônica tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar. Nossa, estou pensando então em ir para Filipos. Filipos é até que é uma igreja boa, mas tem algumas pessoas lá que estão destoando lá. Tem duas irmãs, uma se chama Evódia, a outra Sintique. Elas estão brigando lá, e eu acho que elas estão brigando por causa do uniforme do culto das mulheres. Eu acho que elas estão brigando por causa do negócio da roupa das mulheres. Eita Jesus! E se eu me mudar para Colossos? Até o que o senhor acha? Colossos, o problema de Colossos, ele é doutrinário. Tem uns hereges lá, estão querendo rebaixar a pessoa de Cristo, dizendo que ele não é Deus. O negócio está tão feio lá, que estão até realizando culto de anjos. Meu Deus, nossa Senhora! E se eu for para Galácia? Olha, Galácia, tem uns crentes lá se mordendo, se devorando uns aos outros. Meu Deus, realmente está difícil de encontrar. Vou ligar para o apóstolo João. Apóstolo João, oi, tudo bem? Tudo bem? Estou pensando em congregar aí na igreja de... Cadê? A letra daqui. Da Tiatira. A letra daqui é muito pequenininha esse aqui é o quê? De quantas polegadas? 3, 2, 1? É muito pequenininha a telinha aqui. É uma narrativa, irmãos, que vai narrando que todas as igrejas, elas eram formadas e são formadas por pessoas. Por pessoas. Não somos aqui um grupo de terracota, de soldadinho de chumbos. E pessoas, são pessoas individuais. Então a gente tem que aprender nessa caminhada, irmãos, entendendo isso. Diz, Deus me dá graça. Senhor, nos dê graça para entender isso. É como numa família, um filho adora leite, o outro filho odeia leite. Mesmo filho, nasceu do mesmo lugar. Um filho adora fruta, o outro filho odeia fruta. Um gosta de legumes, o outro não gosta de legumes. Vieram do mesmo lugar, nasceram da mesma fonte. O que a gente faz? Não é mais meu filho porque não come legumes? Claro que é filho. A gente vai ter que entender isso. Amém? Diga assim, na crise, jamais vou estar sozinho. Jamais vou estar sozinho. E o detalhe da crise, irmãos, a gente tem que aprender uma coisa que a gente está desaprendendo. É compartilhar as necessidades com o outro. Diz, meu, ora por mim, eu estou passando uma prova. Ora por mim que eu estou passando aí um vento. Ora por mim porque eu estou passando aí um momento estranho. Parece que o céu ficou de bronze, de chumbo. E você compartilha isso. E a gente, um vai interagindo com o outro.
É lindo quando o apóstolo Paulo está preso e manda uma carta dizendo: olha, traz meus livros, traz os pergaminhos, traz a capa também. Às vezes o nosso orgulho é tão grande, a gente está morrendo de frio. Está com frio? Não. Está com frio? Não, nem sinto frio. Caramba, não sinto frio não. Nem sinto. Está frio, é? Eu não estou sentindo não. Compartilha. Compartilha, que pode ser que tenha alguém perto de você que vai poder ser bênção para a tua vida. Deixa uma coisa simples, né? Ah, pastor, eu estou com o meu fogão, só tem uma boca funcionando. E na igreja tem um irmão que conserta fogão. Na igreja tem um irmão que conserta fogão. Ah, mas eu passo lá, eu vou lá desentupir lá e vai funcionar. Na igreja. Eu estou dando um exemplozinho. Na igreja tem alguém que faz isso. Na igreja. Tem alguém que está talvez lá, eu estou dormindo no chão, e tem um irmão que está com uma cama lá desmontada. Meu irmão, por que não falou, meu irmão? Estou com uma cama lá desmontada, lá, passar lá e pega a cama, meu irmão. Mas a gente não compartilha, a gente não quer falar, a gente quer viver a nossa crise sozinho, dizendo assim: não, Deus vai, eu vou sair dessa. Não faz isso não. Compartilha.